Olá pessoal, eu sou o professor Vanderlei Santos Vieira, sou graduado em Filosofia pela PUC de Goiás, sou especializado em docência do ensino superior, educação do campo indígena e quilombola. Aqui estão os meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail. Caso depois tenham uma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através desses endereços. Sou professor efetivo do município de Palmas, sou professor efetivo do município de Lagoa do Tocantins, trabalho junto ao Instituto Atitude Cursos desde o final de 2015, trabalho também na FAPAL, junto ao Instituto Preparatório do Curso para Marinha, Aeronáutica e Exército. E hoje vou estar aqui abordando a temática referente à disciplina Estrutura Funcional da Educação Infantil, que se dá em 2 ciclos ou 2 etapas, creche e pré-escola, falando de uma educação de qualidade e com cuidado relacionada a essa faixa etária da educação básica. Nessa aula de hoje, referente a essa disciplina, nós iremos trabalhar os fundamentos da educação infantil, fundamentado na Constituição Federal, na legislação que rege a educação brasileira, que é a LDB. Vamos fazer também uma reflexão acerca da relação entre legislação e a prática pedagógica na educação infantil na atualidade. E para a gente dar continuidade à nossa aula de hoje, eu trouxe aqui um texto bastante reflexivo para todos nós sobre a educação infantil. Vem refletir ou trazer uma reflexão para nós o que é a educação infantil e como deve ser trabalhado as nossas aulas, ou seja, como que se dá a prática pedagógica nesse nível da educação básica chamado de educação infantil. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, que refletissem, que interpretassem esse texto, que tem como tema apenas brincando. É o mesmo que eu dizer, aprender brincando na educação infantil. Quando estou construindo com blocos no quarto de brinquedos, por favor, não diga que eu estou apenas brincando, porque enquanto brinco, eu estou aprendendo sobre os equilíbrios e formas. Quando eu estou pintando até os cotovelos ou de pé diante do cavalete ou modelando a argila, por favor, não me deixe ouvir você dizer, ele está apenas brincando. Porque enquanto brinco, estou aprendendo. Estou me expressando e criando. Eu posso ser um artista ou inventor algum dia. Quando você me vê sentado numa cadeira, lendo para uma plateia imaginária, por favor, não ria e pense que eu estou apenas brincando. Porque enquanto brinco, estou aprendendo. Eu posso ser um professor um dia. Quando estou entretido com um quebra-cabeça ou com algum brinquedo na minha escola, por favor, não sinta que é um tempo perdido com brincadeiras. Porque enquanto brinco, estou aprendendo. Eu estou aprendendo a me concentrar e resolver problemas. Quando você me vê pular, saltar, correr e movimentar meu corpo, por favor, não diga que eu estou apenas brincando. Eu estou aprendendo com meu corpo, eu estou aprendendo como o meu corpo funciona. Eu posso ser um médico, um enfermeiro ou um atleta algum dia. Quando você me pergunta o que eu fiz na escola hoje e eu digo, eu brinquei, por favor, não me entenda mal. Porque enquanto eu brinco, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a ter prazer e ser bem-sucedido no trabalho. Eu estou me preparando para o amanhã. Hoje, sou uma criança e meu trabalho é brincar. Então, através desse texto, Aprendendo Brincando,
traz uma grande reflexão e interpretação do que é a educação infantil e como deve ser ministrada as nossas aulas ou acontecer a nossa prática pedagógica na educação infantil. Nesse momento agora eu trago para nós o objetivo geral da nossa aula relacionada à estrutura da educação infantil. O nosso objetivo é apresentar a estrutura funcional na educação infantil de 0 a 5 anos e os recursos pedagógicos utilizados no referido nível de ensino de maneira adequada. Também abordar o direito do aluno a uma educação de qualidade, garantida a todos com a obrigatoriedade na pré-escola de 4 a 5 anos de idade. Então, a gente irá abordar, essa estrutura funcional da educação infantil, lembrando que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e que a educação infantil é considerada de 0 a 5 anos de idade. Essa etapa da educação básica também é dividida em 2 etapas, de 0 a 3 anos está relacionado ao estudo em creches ou instituição equivalente, e a pré-escola, que é de 4 a 5 anos. Lembrando que, dentro da educação infantil, somente a pré-escola de 4 a 5 anos torna-se obrigatório. De 0 a 3 anos é creche. Se o município ou o estado disponibilizar essa instituição, todos têm direito a estudar. Só que como não é obrigatório, quase não existe essa quantidade de creche hoje nos municípios que vem atender toda a demanda das crianças de 0 a 3 anos. E aí muitas vezes o município faz um diagnóstico de como está recebendo essas crianças. Geralmente são crianças de famílias mais carentes, de pais que trabalham o dia todo e não tem como pagar alguém para ficar cuidando dos seus filhos. Então, analisa e faz uma reflexão sobre todas essas especificidades para receber essas crianças. E aí, nesse caso, vai receber aquelas crianças que primeiro chegar para fazer a sua matrícula. Completou a quantidade de vagas, aí os outros não vai ter como ser atendido. Professor, mas o governo não deveria, o prefeito, o governador, o gestor não deveria construir creche para atender todas as demandas? De uma certa forma, deveria, mas não é obrigatoriedade. Não é obrigatoriedade. Agora, já pré-escola, que é de 4 a 5 anos, aí sim, aí o governo é obrigado a construir instituição para receber todas as crianças na pré-escola de 4 a 5 anos, que chamamos de pré-1 e pré-2. Um outro aspecto que é importante, que está mencionando aqui no objetivo, é falar também aqui hoje, nas nossas aulas, de uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade. Não é apenas atender a demanda da pré-escola, com obrigatoriedade, de qualquer forma. Não. A legislação diz que tem que ser uma educação de qualidade. Educador ou cursista, ou futuros educadores, você se lembra dos jardins de infância? Escolas onde até alguns anos as crianças iam para brincar? E as creches locais destinadas apenas aos cuidados básicos, alimentação e higiene com bebês, enquanto suas mães iam trabalhar? Bem, essa concepção antiga fazia parte do repertório de conceitos equivocados que nutríamos em relação à educação de uma forma geral e ao universo infantil e suas etapas de desenvolvimento. Aqui está recordando um pouco como que eram as aulas com relação a esse nível da educação, de crianças de 0 a 5 anos de idade. Como que era? Aqui aponta algumas características dessa educação antigamente,
que tinha uma concepção de que a criança ia apenas para brincar ou para aprender alguns cuidados básicos com relação à alimentação, à higiene, ou apenas para ajudar aquelas famílias quando os pais iam trabalhar. Então as instituições recebiam essas crianças. Mas está dizendo que hoje esse conceito ele é equivocado, porque hoje as crianças, mesmo que seja do maternal, que seja do pré-1, pré-2, elas não irão para a escola apenas para brincar. Elas irão para aprender também. E aí é como diz o texto anterior, elas podem aprender brincando. Né? Mas não é só essa concepção que vai apenas para brincar, não. Essa brincadeira, ela tem uma intenção além, que é o aprendizado. Né? O aprendizado com relação à interação da criança com os demais, o processo de socialização, o processo de desenvolvimento da coordenação motora, psíquica e assim sucessivamente. Então essa concepção de que a criança ia apenas para brincar, que apenas para receber alguns cuidados com relação à alimentação, à higiene, ou para que seus pais pudessem ir trabalhar, esse conceito hoje ele é ultrapassado, ele é equivocado. Felizmente essas concepções vêm sendo constantemente reavaliadas. Cada vez compreendemos mais e melhor a infância, as fases do desenvolvimento da criança e suas interrelações com a aprendizagem e com o preparo para a vida adulta. Né? O que é que isso quer dizer para nós? Que no decorrer dos anos da história da educação, cada vez mais vem se refletindo sobre essa etapa da educação básica e vem tentando melhorar e tornar a aprendizagem nessa etapa de forma mais significativa. Os reflexos dessas mudanças são claramente percebidos na escola, que passa por uma reformulação nas atribuições e função social relacionada à educação dos pequenos. Se nós formos hoje fazer uma reflexão sobre a aprendizagem nessa etapa da educação básica, com relação aos dias atuais, a gente vai perceber grandes mudanças, né? No currículo, né? Que hoje a gente já tem um currículo da educação infantil, né? Que são os campos. Já se fala de alguns métodos que devem ser trabalhados, né? Metodologias novas que devem ser trabalhadas na educação infantil, né? O material concreto, o material dourado e assim sucessivamente. E cada ano que passa vem se refletindo e vem aperfeiçoando a aprendizagem nessa etapa da educação básica. Em outras palavras, mais que lugares para brincar e receber cuidados, as creches e jardins de infância devem se tornar instituições de educação infantil que desenvolvem de maneira íntegra, ou seja, integrada, as funções de cuidar e educar. Ou seja, hoje temos uma concepção de que as instituições que recebem crianças nessa etapa, né, dos jardins, da pré-escola, maternal, como muitos chamam, né, deve ser um espaço relacionado às funções de cuidar e, ao mesmo tempo, educar. Ou seja, de formar pessoas, né, tanto relacionado para a vida enquanto pessoa, como para a vida futuramente profissional. Educar significa oferecer as condições necessárias às aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e também aquelas advindas das situações pedagógicas intencionais ou das aprendizagens orientadas pelos adultos. Né? Isso significa educar. Eu não sei se vocês perceberam 3 aspectos com relação ao processo de educar. Né? Quais são esses 3 aspectos que eu chamo a atenção aqui? Aquela aprendizagem que se dá através das brincadeiras, né? Como a gente viu lá no texto do início das nossas aulas. Aquela aprendizagem que se dá advinda das situações pedagógicas intencionais, aquela que o professor planeja e vai para a sala de aula aplicar
planejamento já com a intenção em que objetivo quer alcançar com aquela aula e aquela aprendizagem orientada pelos adultos, pais, os irmãos mais velhos, a mãe, os tios e assim sucessivamente. Já o cuidar está relacionado às atitudes e aos procedimentos que giram em torno da saúde, da educação e do desenvolvimento infantil, né? Então aqui é um parágrafo bem reflexivo. Olha o que diz aqui. Já o cuidar, no slide anterior, né? Aprender através das brincadeiras, aprender através do processo pedagógico intencionado pelo professor, aprender através das orientações dos adultos, aí estamos falando de aprendizagem. Já aqui nós estamos falando do cuidado, né? Como diz a educação infantil hoje, nós temos uma concepção do cuidar e educar. Aqui está falando do cuidar. Já o cuidar está relacionado às atitudes e aos procedimentos que giram em torno da saúde da criança, né? Questão higiênica, da educação e do desenvolvimento infantil, né? Então, isso está relacionado à questão do cuidar também. Perceba que a educação infantil, então, toma áreas de educação formal, até mesmo sendo orientada por currículo específico, como eu já falei para vocês, Referencial Nacional para a Educação Infantil, MEC 1998, que a organiza e define em 2 campos de ação que dão visibilidade ao trabalho educativo: formação social e pessoal e conhecimento de mundo, né? Essa formação social está referente à interação com todos, né? Pessoal, aquela formação interior, essa formação inerente à própria pessoa. E o conhecimento de mundo, que é a visão de mundo, né? Que a criança deve obter através dessa etapa da educação básica. A formação social e pessoal abrange as experiências que favorecem a construção do sujeito, né? Social, como eu falei para vocês, ela é mais abrangente porque ela envolve o outro, ela envolve o coletivo, né? E a pessoal, ela é mais inerente à pessoa, mas a social depende daquela formação inerente, né, relacionado o singular da pessoa, né? Não tem como ter uma boa formação social se não tiver uma boa formação pessoal. Então a pessoal, ela está relacionada à social. E ela se dá, né, ou abrange experiências que favorecem a construção do sujeito. Que sujeito é esse? A criança, a pessoa, desenvolvendo suas capacidades globais, né, visão de mundo, e afetivas, né, de se relacionar consigo mesmo, com o outro e com o meio, construindo sua identidade e autonomia. Ou seja, para que a pessoa, a criança, futuramente seja um bom cidadão, capaz de se relacionar com o outro, com as relações sociais, ela tem que ter uma boa formação pessoal, né? Ela tem que ser capaz de se relacionar consigo mesmo, né? Entender quem eu sou, como eu devo agir, né? Aprender a gostar de si mesmo, aprender a sentir segurança, né, em si mesmo, né? Tudo isso é importante na formação da criança, né? Assim ela vai ter uma boa relação com o outro, com o meio onde vive, e a partir daí ela começa a construir a sua identidade e a sua autonomia. E tudo isso a criança deve já desenvolver essas habilidades na educação infantil, né? A base hoje da formação humana, da formação cidadã, é a educação infantil. A educação infantil, ela é o alicerce, né? Às vezes a gente ouve, né, professores dizendo: eu me identifico, eu gosto de trabalhar com a educação infantil porque é mais tranquila, eu gosto de trabalhar com os anos iniciais do ensino fundamental porque é mais tranquila, é criança, né? É como se dissesse assim: eu posso encontrar um jeitinho aqui e ali e consigo dar as minhas aulas. E eu quero deixar para vocês aqui uma reflexão.
a responsabilidade maior hoje nos níveis da educação básica é a educação infantil. É aí onde está a base, é aí onde está a estrutura. Imaginamos uma casa construída em um alicerce frágil. Na primeira tempestade que vir ou enchente, ela vai embora. Assim também é a formação da pessoa. Se ela não tiver uma base de formação sólida, estruturada, ela vai carregar uma defasagem para o resto da sua vida. Na sua formação pessoal, na sua formação social, na sua formação profissional. Então a responsabilidade é muito grande para quem vai atuar nessa etapa da educação infantil enquanto professor. Rubem Alves tem uma frase que ele diz assim: nós enquanto professores podemos transformar as nossas crianças em príncipes, né? Ou podemos transformar ela em um sapo. O que ele quer dizer com isso? Que aquilo que a criança aprende com o professor, ela vai carregar para o resto da sua vida. Se o professor ensina de forma correta, vai obter sucesso. Se ensina de forma errônea, vai transformar essa criança em um fracasso. Então, muito, muito, muito cuidado nessa faixa etária. Eu não sei se tem nessa turma alguém que já é professor, né? Porque às vezes já é pedagogo, é historiador, né? Talvez pode ter. E eu não sei se vocês já perceberam. Quando você trabalha com a educação infantil ou ensino fundamental 1, aquilo que você ensina, a criança leva para casa e se a mãe disser que é diferente, elas não acreditam na mãe. Elas sempre vão dizer, não, mas o professor falou isso. Por quê? Porque o professor hoje é um espelho para o aluno. O professor é um exemplo para o aluno. Então, mesmo que você ensinou a criança errada, se ela chegar em casa, o pai corrigir, ela não vai acreditar no pai, ela vai acreditar no professor, porque foi o professor que disse dessa forma. Então, aqui eu estou trazendo aspectos, ou seja, uma fala que traz uma reflexão para nós sobre os cuidados e a responsabilidade que nós devemos atuar enquanto professor nessa etapa da educação básica, chamada educação infantil, e também lá nos anos iniciais da educação fundamental. O campo conhecimento de mundo refere-se à construção e à apropriação progressivas das diferentes linguagens e a relação que as crianças estabelecem com os objetos de conhecimento. Neste campo, trabalha-se com os eixos movimento, artes visuais, música, linguagem oral e escrita, natureza, sociedade e matemática. Aqui estamos falando do conhecimento de mundo, do processo de escolarização da criança, do processo de letramento da criança. A criança vai aprender os códigos, tanto referente à língua portuguesa, os cálculos matemáticos, e vai também aprender a aplicar esses códigos linguísticos na vida social, na sociedade. Isso é o processo de letramento. É a criança poder saber ler e escrever e aplicar isso na vida do dia a dia em sociedade. Então isso é chamado de processo de letramento. E aí eu trago também uma visão crítica que na legislação diz que a criança até o 3º ano do ensino fundamental, ela deve terminar essa etapa de forma alfabetizada, verdadeiramente alfabetizada. O que isso quer dizer? Com o domínio da leitura, da escrita e dos cálculos e dessa vivência social, que ela consegue desenvolver isso a partir da educação infantil até o 3º ano do ensino fundamental. E a gente percebe que hoje, na sociedade atual, no processo educacional, isso não acontece. Hoje, a gente vai ministrar aula para o ensino médio e ver que tem aluno terminando o ensino médio na 3ª série e não tem o domínio ainda da leitura, da escrita e não dos cálculos. E também não tem essa aprendizagem da vivência social.
né? Que é a formação pessoal e social. Não temos essa formação do aluno. Então, a legislação diz uma coisa, mas na realidade é outra coisa. Mas eu quero deixar para vocês que nós, enquanto professores ou cursistas, nós estamos aqui para não ser mais um professor desse, nós estamos para ser futuramente o professor, esse que vem para fazer a diferença, que vem, através das suas aulas, da sua prática pedagógica, cumprir com aquilo que diz a legislação educacional. Instrumentos fundamentais e parcela significativa da produção cultural humana. Estes eixos que foi mencionado acima, né, foram pensados para favorecer as condições de inserção da criança na sociedade, bem como oferecer os subsídios necessários para que ela continue a aprender ao longo da vida, né? O que isso traz para nós? Que essa aprendizagem, a partir dos eixos que foi proposto ou mencionado ali em cima, a criança deve ter essa base de formação social e para que futuramente continue a aprender ao longo da vida, né? Ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação e assim sucessivamente. Não só com relação a esse processo de letramento, né? Mas com relação à formação social também. Um preparo para o exercício da cidadania e um preparo para o mundo do trabalho. Sob essa ótica, o trabalho educativo deve ser pensado de forma individualizada e diversificada, considerando as faixas etárias e respectivas fases do desenvolvimento da criança ou das crianças, o contexto sociocultural em que vivem, suas experiências e conhecimentos prévios. As atividades devem ser significativas, estando o mais próximo possível das práticas sociais reais. Devem ser desafiadoras, levando a criança a resolver problemas, o que desenvolve seu raciocínio lógico, e ainda devem privilegiar a interação entre crianças da mesma idade e de idade diferente para que aprenda com os mais velhos e socializem. Então aqui está falando 3 aspectos importantes, né, com relação ao trabalho educativo, né, que deve ser pensado e repensado, né, de forma individualizada e diversificada. O que é esse pensar de forma individualizada? Significa que nós vamos para uma sala de aula e nós vamos receber crianças de diferentes realidades, né? Nós vamos receber crianças de uma classe média, vamos receber uma criança de uma classe bem humilde e vamos receber uma criança de classe rica. E cada criança dessa, com certeza, vai ter as suas especificidades únicas, individual. Crianças que no dia a dia ela tem as 3 refeições em sua casa, ou até mais, né? Vamos supor 4 refeições. Mas nós vamos receber crianças que talvez recebem uma refeição durante o dia em casa. Ou, muitas vezes, ela sai no final do dia da escola, chega em casa, às vezes não janta e volta para a escola no outro dia sem o café da manhã. Nós vamos ter crianças também que saem com a sua roupinha, o seu uniforme no final do dia e chegam no outro dia da mesma forma que saiu da escola. Do mesmo jeito que ele sai com a sua mochila da escola, ele vai chegar no outro dia do mesmo jeito. Os pais muitas vezes nem abrem a mochila para ver o que foi feito na escola, o que a criança fez. Então nós temos realidades dentro de uma sala de aula. Por isso, o trabalho educativo ele deve ser pensado com muito cuidado para que a gente possa praticar o nosso planejamento ou realizar a nossa prática pedagógica, observando as especificidades de cada aluno. O acesso à escola ele deve ser igual para todos, né? Mas o atendimento ele deve ser individualizado e de forma diversificada. Por exemplo, numa sala de aula, nós temos um aluno, vamos supor lá no pré-1, que ele já sabe escrever o nome dele.
sabe ler e escrever, já sabe escrever palavras simples. Mas nós temos outros que estão longe dessa realidade. E aí é nesse aspecto que entra a questão de individual e diversificada. Mas o acesso naquela turma do pré-1 tem que ser igual para todos. Um outro aspecto aqui também é que esse processo educacional ele deve levar em conta as faixas etárias das crianças, né? Se é uma criança da pré-escola, pré-1, pré-2, ela tem que ter um processo de ensino-aprendizagem relacionado a essa faixa etária. Às vezes pais, professores, escola, quer que a criança do pré-1, pré-2 já saia alfabetizada. Não, a legislação não diz isso para nós. Ela tem aí até o 3º ano do ensino fundamental para ser alfabetizada, verdadeiramente alfabetizada. Então, cada coisa no seu tempo. Então, tem que levar em conta a faixa etária das crianças, né? Os conteúdos, né, as metodologias têm que ser relacionadas à faixa etária da criança e respeitar esse desenvolvimento de fase do ser humano, né? Vida de criança é vida de criança, ela tem que viver a sua infância. Adolescente, viver a sua adolescência. Adulto, a vida adulta. Idoso, a sua vida de idoso. O ser humano é constituído de fase e cada fase tem que ser respeitada e vivenciada, né? Um outro aspecto importante aqui é levar em conta o contexto sociocultural em que a criança vive, onde ela está inserida. Como que é a realidade onde ela está inserida? Como que é a realidade no seio da família que essa criança vive? Essa criança ela dorme cedo ou passa a noite acordada? Essa criança ela tem uma alimentação saudável, tem as 3 refeições, ela dorme cedo ali ou passa a noite vendo os pais se embriagando e brigando. Como que é essa realidade da criança? Uma criança dessa ela está apta a aprender como uma outra que tem uma vida diferente? Tudo isso tem que ser analisado e refletido, né? Levar em conta a questão cultural onde a criança vive, porque o aspecto cultural ele tem que ser trabalhado em sala de aula, ou seja, o processo educacional ele tem que ter a base, o princípio dele, a cultura onde a criança vive. Um outro aspecto aqui importante também é que as nossas atividades, que seja na educação infantil, que seja no ensino fundamental, elas têm que ser atividades desafiadoras. Aquela que leva a criança a pensar, aquela que leva a criança a questionar, e tudo isso pode partir da educação infantil. Essa fase da criança, que é a fase infantil, a criança ela é bastante curiosa, ela pergunta, ela questiona, e os pais e os professores têm que ter muito cuidado. O professor, pela criança fazer uma pergunta que ele não tem uma resposta, ele acaba podando a criança. Por exemplo, a criança ela pergunta uma determinada cor, se você disser que é vermelho, ela quer saber por que é vermelho, e muitas vezes nem os pais e nem os professores têm a paciência para ouvir as perguntas e tentar construir uma resposta juntamente com a criança. E quando não tem essa paciência, acaba podando a criança. Na aula de filosofia, eu não sei se todos já assistiram a aula, mas quem não assistiu vai assistir, alguns pensadores dizem que as crianças são as verdadeiras filósofas, porque nessa fase é uma fase de descoberta para elas. Então elas querem saber o porquê de tudo. E é nessa fase onde o professor vai entrar como mediador para que essa criança não bloqueie a sua mente, mas ela continue com esse pensamento crítico, reflexivo, de curiosidade. E dessa forma a criança ela vai se tornar uma grande intelectual ou uma grande profissional ou cidadã. Então temos que ter muito cuidado. Então nossas atividades em sala de aula têm que ser desafiadoras. Não é eu levar a resposta pronta e acabada para a criança. Eu devo dar perguntas e mediar a busca da resposta juntamente com essa criança. É dessa forma que nós devemos trabalhar e assim a gente vai mediar um processo de formação crítica e reflexiva do ser humano. Tudo isso sem perder de vista
ludicidade e o estímulo à imaginação e à fantasia. A organização do trabalho educativo deve ser considerado alguns aspectos importantes, dentre os quais o espaço onde essas aprendizagens ocorrem e os recursos mediadores da aprendizagem. É o que vamos discutir a seguir. Aqui eu estou me lembrando ainda sobre o slide anterior, que diz também que as nossas aulas elas têm que ser prazerosas, significativas, aproximando o máximo que puder da realidade da criança. Dessa forma, as crianças vão ter prazer mais pelas aulas, tem o prazer mais de levantar e ir para a escola. E com certeza isso vai ser muito significativo na aprendizagem da criança. Aqui está fortalecendo isso que eu estou falando, que a gente falou um pouco no slide anterior, né? Tudo isso, tudo que foi falado, sem perder de vista a ludicidade e o estímulo à imaginação e à fantasia. Essa vida de criança, essa infância, é indispensável esses aspectos, imaginação e fantasia, né? Essa imaginação que a criança, como foi mencionado naquele texto, início das nossas aulas, que eu digo que é um poema, né, sobre a educação infantil. A criança, quando ela chega em casa, muitas vezes ela pega lá uma folha de papel, pega um pedacinho de giz de cera ou do próprio giz e começa a ministrar aulas para crianças invisíveis, né, mas que está na sua imaginação. E muitas vezes o pai não concorda, o professor não concorda, mas aí está uma grande significação na aprendizagem da criança. Ali ela está ministrando realmente aula para crianças que está na sua imaginação. E ela está tentando dar o seu melhor, por muito que na nossa visão adulta não está... Talvez o rabisco que ela está fazendo não tem sentido, mas para ela tem um sentido muito grande e talvez aí está o pontapé para que ela se torne uma grande profissional futuramente, né? Então, imaginação e fantasia é indispensável. O estímulo, quem é que deve mediar e criar mecanismo de estímulo para os alunos? É o professor. É o professor que tem que pesquisar, é o professor que tem que ler, é o professor que tem que planejar de forma qualificada para criar mecanismo de estímulo às crianças lá na sala de aula. Ludicidade. Ludicidade está em tornar as nossas aulas prazerosas, né? Através de músicas, através de contação de história, através de materiais concretos, através de fantoches e assim sucessivamente. Então, essa ludicidade na educação infantil e no ensino fundamental 1, que é uma outra disciplina que nós vamos estar estudando, mas que está relacionado à educação infantil, né? Está muito próximo da educação infantil. Um outro aspecto aqui importante é sobre a organização do trabalho, né, do nosso trabalho educativo, dessa organização relacionada à nossa prática pedagógica, deve-se considerar alguns aspectos importantes, dentre os quais foram citados aqui, né? O espaço onde eu vou ministrar minha aula, né? Eu tenho que organizar esse espaço, eu tenho que tornar esse espaço mais harmônico, mais prazeroso para receber as nossas crianças, né? Eu tenho que repensar os recursos que eu vou utilizar na minha aula, que são chamados de recursos pedagógicos, né? Os quais eu vou estar utilizando para mediar o processo ali na minha prática pedagógica. E que nós vamos discutir um pouco no decorrer da nossa aula de hoje. A organização do espaço físico, né, os ambientes e os seus recursos didáticos. Vamos falar um pouco sobre esses aspectos, né? O espaço físico isolado do ambiente só existe na cabeça de adultos, né?
para medi-lo, para vendê-lo, para guardá-lo. Para a criança existe o espaço alegria, o espaço mistério, o espaço da descoberta, enfim, os espaços da liberdade ou da opressão. Então, aqui traz uma reflexão para todos nós, né? Quais são essas reflexões? Que na mente do adulto hoje, os espaços que existe é aquele espaço significativo com relação à questão daquilo que dá resultado financeiramente para nós, né? É a questão do contar, do medir e do guardar que traz resultado para a nossa vida com relação aos bens materiais. Já na mente da criança existe o espaço da alegria, o espaço do mistério, da imaginação, da descoberta, né? E por fim, o espaço da liberdade. Então, em uma sala de aula, o professor pode tornar um desses espaços, ou o espaço da liberdade, ou o espaço da opressão. Mas, de acordo com a legislação, deve construir um espaço de liberdade, prazeroso, imaginário, e assim sucessivamente. Finalizamos a nossa aula por aqui e vamos dar continuidade logo após com outra aula e até a próxima. Aguardo vocês.